Quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2018. Seja bem-vindo à revista de imprensa do Porto Canal. Vamos já fazer uma ronda pelos jornais de âmbito nacional e também local que nesta quinta-feira vão estar nas bancas. Para já digo-lhe que o meu convidado para analisar essas primeiras páginas e as notícias em destaque é Poças Martins, é Presidente da Secção Norte da Ordem dos Engenheiros. Engenheiros, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Ora, vamos então avançar para essa primeira ronda, antes de avançarmos para a conversa, e como é habitual, vamos começar por olhar para a primeira página do Jornal Público, que traz em destaque, ou um dos destaques é Lula da Silva. Juízes confirmam prisão e aumentam a pena do ex-presidente do Brasil. Destaque também para a área da ciência. Nasceram os primeiros primatas clonados com a técnica da ovelha Dolly. E no futebol, o Sporting reedita com a vitória de Setúbal a final da Taça da Liga. 10 anos depois foi a primeira final. Exército não dá mais nenhuma informação sobre tanques. O Estado-Maior diz não ter mais nada a revelar porque os processos disciplinares contêm matéria pessoal dos militares. O Ministério da Defesa prepara um dossiê para esclarecer a opinião pública. O destaque fotográfico vai para uma reportagem na fábrica da Triunfo sobre as últimas 24 horas do triunfo destas mulheres. A luta das trabalhadoras que termina com o direito ao subsídio de desemprego. O Tribunal decretou assim a insolvência da fábrica de Sacavém. Destaque também para uma mulher que morre 37 dias depois de fazer queixa em vão ao Ministério Público. O Ministério Público ignorou os mecanismos previstos na lei para proteger a vítima. PJ foi chamada a investigar o apagão fiscal dos offshores. As averiguações internas do fisco estão suspensas até terminar o inquérito judicial. Sampaio da Nova diz que a esquerda está a funcionar bem. O ex-candidato presidencial espera que António Costa prefira a esquerda ao PSD. São assim os destaques da primeira página do Público desta quinta-feira. Olhamos agora para o Diário de Notícias. Destaque também para a clonagem dos macacos. São chineses os primeiros primatas clonados à la Dolly. Brasil. Tribunal de Segunda Instância aumenta a pena de Lula da Silva e depois nos vistos gold. Cada visto gold equivale a 3 entradas em Portugal. Diminuíram os estrangeiros que investem no nosso país e recebem o direito de se fixar no país, mas cada vez chegam mais famílias. Desde 2012 foram concedidos 5.553 autorizações de residência para investimento, ao que se somaram 9.315 familiares. Ainda em destaque nesta primeira do Diário de Notícias, a educação. Recensear professores está a infernizar a vida às escolas. Na Amadora foi arquivado o inquérito, aliás, contra os elementos da PSP que estavam acusados de agressão em tribunal. Na área da tecnologia, Portugal vence corrida que garante o centro da Google em junho em Oeiras. Senadora dos Estados Unidos da América, nasceu na Tailândia, combateu no Iraque e será a primeira a ser mãe no cargo. E na Taça da Liga, destaque também para a vitória do Sporting frente ao Futebol Clube do Porto nos penaltis. Olhamos agora para a imprensa especializada. Jornal de Negócios traz em destaque os salários quase congelados nos anos da geringonça, mais emprego, a mesma precariedade e quase o mesmo salário. O retrato está no livro verde das relações laborais. Destaque fotográfico para António Costa, acompanhado de Catarina Martins e de Jerónimo de Sousa. Transferência de trabalhadores. As empresas estão obrigadas a divulgar os contratos. Saiba o que muda com as novas regras. Destaque ainda para a área do fisco. O Governo aguarda a auditoria para avaliar o caso Brisa. No turismo, Pestana, o maior grupo hoteleiro português, vai para Marrocos antes do sonho americano. E em Davos, Merkel e Macron juntos contra o protecionismo de Donald Trump. Olhamos agora para as revistas que esta quinta-feira estão nas bancas. Começamos por olhar para a Visão, uma reportagem especial por dentro da Igreja que desafia o Papa. Missas em latim, padres de costas para os fiéis, mulheres com véus e recusa da comunhão aos recasados. Esta é uma igreja à margem da hierarquia que está a crescer na Igreja Católica Portuguesa, um movimento ultraconservador que não alinha com o estilo moderno do Papa Francisco. É então o destaque maior da edição desta quinta-feira da Visão. Olhamos ainda para Sábado, que escreve e que fala sobre o pesadelo nas cantinas
os casos mais imundos em lares e escolas. Destaque também para o Jornal Destaque: a restauração decide se deixa entrar animais ou não. Contratos a prazo valem menos 283 euros de salário. Um trabalhador com vínculo limitado recebe 72% do vencimento de um trabalhador com contrato sem termo. Está em discussão na concertação social. E escreve ainda o Destaque que os cuidados paliativos aquém do necessário, e dá destaque, claro está, para essa meia-final da Taça da Liga que o Sporting venceu ao Futebol Clube do Porto. Está assim feita a primeira ronda pelos jornais de âmbito nacional que esta quinta-feira estão nas bancas. E, engenheiro, começávamos por falar por este investimento, esta atração de um grande investimento para o nosso país, muito importante, de uma multinacional. Pena que não venha para o Norte. Falamos, claro, da Google. Claro. Acho que é muito importante que uma empresa como a Google tenha vindo para Portugal. Podia ter escolhido, com certeza, muitos outros países do mundo, escolheu Portugal. Segue-se a um conjunto de outras empresas, como a Bosch, como a Siemens, como muitas outras empresas que decidiram vir para Portugal. A Triunfo também veio para Portugal. Umas correm bem, espero que as melhores fiquem, outras menos bem. Será muito importante que, aproveitando a engenharia portuguesa, porque estas empresas vêm para Portugal, em primeiro lugar, pela qualidade da engenharia portuguesa, pela sua relação qualidade-preço, mas pela excelência da engenharia portuguesa. Se conseguimos juntar a isso empreendedorismo, a criação de marcas, vamos, com certeza, a curto prazo, a médio prazo, ficar menos sujeitos também a essas decisões que essas empresas podem ter um dia mais tarde de sair. Portanto, nós temos que passar a vender, com a engenharia que temos, com os empreendedores que temos excelente, temos que passar a vender BMWs e iPhones, porque aumentamos o valor acrescentado e aumentamos, no fundo, a nossa independência tecnológica também. Pode estar aqui a chave para a recuperação dos famosos cérebros que, ao longo do período da austeridade, abandonaram Portugal e que o Governo tanto quer recuperar? De facto, nós temos, do ponto de vista de cérebros, do melhor que há no mundo. E a vinda destas empresas para Portugal, com certeza, permite sediar aqui em Portugal, em particular também no Norte, um conjunto muito grande de técnicos de primeira água, praticamente algumas especialidades de engenharia que praticamente não têm desemprego e que os salários têm vindo a melhorar. Infelizmente, em Portugal, o trabalho é mal pago. Será interessante que com esta concorrência de empresas de primeira linha, vamos com certeza assistir a uma subida de salários, a melhor remuneração dos nossos trabalhadores, em particular dos nossos técnicos, dos nossos engenheiros também. Para já são 500 trabalhadores que vão operar neste centro da Google, não só para a Europa, mas também para a África e para o Médio Oriente. Ajudou também a posição geográfica de Portugal? Eu penso que a posição geográfica, a qualidade do país, nós temos um país excelente, temos um clima excelente, temos segurança, as pessoas sentem-se bem em Portugal. Portanto, a qualidade do país é também, com certeza, um elemento importante. Mas, tanto quanto eu tenho percebido do diálogo com empresas que se têm vindo a instalar em Portugal, e em particular no Norte, a primeira razão é, de facto, a possibilidade de disporem técnicos de primeira linha, a proximidade de universidades das melhores da Europa e no mundo, que vai garantir o desenvolvimento dessas empresas que, no fundo, estão a trazer para cá, isso é muito importante, os seus centros de investigação, centros de desenvolvimento. A Google é apenas só mais uma empresa, uma gigante tecnológica que vem para Portugal. Veja-se, por exemplo, o caso da Tesla, que quer também instalar uma fábrica em Portugal. Portanto, estamos aqui também, de alguma forma, a abrir as portas de Portugal para que esse crescimento económico, mas esse trabalho mais bem pago também surja. Sim, no fundo, os salários têm subido
nos últimos meses, tem havido, de facto, em todas as especialidades da engenharia, por exemplo, tem havido uma subida de salários. Jovens têm recebido mais que uma proposta por ano, e esta concorrência vai no sentido de valorizar o trabalho qualificado, e certamente os portugueses, nós temos das melhores universidades, produzimos técnicos de primeira, e não é por acaso que os Googles vêm para cá. E temos as vias de comunicação que são também muito importantes, bons aeroportos e muitas companhias aéreas a investirem em Portugal. Outro dos assuntos que está em destaque um pouco por toda a imprensa é este caso Lula da Silva. Não só viu ser confirmada a pena de prisão, como viu ser agravada. Sim, isso oferece-me duas coisas. A primeira é a possibilidade de, enquanto cidadãos, termos alguma dúvida relativamente a quem toma as decisões mais nobres, que têm que ser as decisões políticas. As grandes decisões são políticas, e é perturbador quando personalidades de grande responsabilidade estão sujeitas a estas situações. Acontecendo no Brasil, e conhecendo razoavelmente bem o Brasil, estas situações têm um efeito devastador sobre um país, particularmente um país fantástico como é o Brasil, e um país com quem Portugal tem relações históricas, relações económicas, e esta situação não tem certamente ajudado o nosso relacionamento económico com o Brasil. Portanto, é algo que é uma pena. Espero que haja uma situação depuradora, no fundo, neste sistema, porque, sobretudo, cria nas pessoas, nos cidadãos, uma dúvida muito séria relativamente à forma como são dirigidos. E ainda há uma vasta comunidade portuguesa que reside no Brasil, ou que trabalha no Brasil. Já que falou aí sobre estas dificuldades que estão em cima da mesa, outro dos países que era muito importante, especialmente para a área da engenharia e para a área da construção, é Angola, que atravessa também, por esta altura, um período um bocadinho conturbado com Portugal. Há aqui alguma ligação, e Portugal pode ficar a perder com a instabilidade política no Brasil e com esta instabilidade política judicial, digamos assim, entre Portugal e Angola? Com certeza que sim. Portanto, o Brasil e Angola são, primeiro, dois países com quem partilhamos a língua, partilhamos a história, partilhamos ligações económicas muito intensas. Não é só, no caso de Angola, não é só esta situação recente que se passa, mas esta situação já vinha um pouco de trás. Nós esperamos que haja uma estabilização, um desenvolvimento da situação em Angola, de maneira a que aquelas relações económicas, nos dois sentidos, floresçam, porque ambos os mercados são extremamente importantes para nós. Mercados extremamente importantes, e que acredita que, de alguma forma, quer o Primeiro-Ministro, quer também o Presidente de Angola têm dito que esta relação não está afetada, e tem notado isso daquilo que lhe chega aos ouvidos? Eu quero acreditar que esta situação será passageira. Penso que mais importante será o restabelecimento da economia angolana, de maneira a criar mais oportunidades de desenvolvimento, e em particular para as empresas portuguesas. Muito bem. Sr. Engenheiro, já vamos voltar à conversa. Para já vamos avançar para uma segunda ronda pelos jornais que já chegaram à nossa redação. Vamos olhar para a primeira página do Jornal de Notícias. Ministério Público falha ajuda à mulher morta pelo marido. Laura queixou-se à Justiça, mas acabou assassinada um mês depois, no dia em que foi ouvido. O relatório tece duras críticas e diz que o Ministério Público desperdiçou 3 oportunidades para proteger esta vítima. Destaque também para a Taça da Liga e, claro está, também para o Brasil. Os juízes pedem que Lula da Silva cumpra 12 anos de prisão. Estado
responde hoje por plágio do E-Fatura. No Porto, as carruagens do metro com mais espaço e muitos protestos fazem também os destaques desta primeira do Jornal de Notícias. Olhamos agora para o I. Lula pode ir para a prisão em menos de um mês. O ex-presidente do Brasil pode ser impedido de se candidatar, apesar de liderar as sondagens. Se assim for, o próximo presidente não vai governar, diz Tarso Genro, ex-ministro ao I. Ainda em destaque nesta primeira do I, a Operação FIS. Orlando Figueira assumiu 2 crimes, mas insiste que não foi corrompido. Lisboa já tem 7 repúblicas para idosos. E depois, Canal 70 ilibar Duarte Lima e o ex-médico de ginastas dos Estados Unidos da América, que foi condenado a 175 anos de prisão. Destaque ainda para Marcelo, que não recebeu trabalhadoras da Triunfo porque estava a fazer exames médicos, e também para o governo britânico, que está sob fogo. O ministro participou em jantar de homens onde existiu assédio sexual. São assim estes os destaques da edição desta quinta-feira do I. Olhamos agora para os jornais de âmbito local. Acordo alcançado ontem entre a Câmara Municipal e a Liga. Braga acolhe a Final Four da Taça de Liga, pelo menos até 2020. Vila Nova de Famalicão, Ribadave pode virar terceiro mundo, em causa o encerramento do posto dos CTT. Braga, dos incêndios às chuvas, um ano terrível na freguesia de Esporões. É também destaque da edição desta quinta-feira do Correio do Minho. Continuamos no Minho, mas olhamos para o Diário Norte 2020. Já garantiu um investimento público de 43 milhões de euros em Braga. Monção sensibiliza a população para a defesa da floresta. Destaque também para a estação dos CTT de Ribadave. Escreve o Correio do Minho que se esta estação fechar, os CTT, aliás, Ribadave, fica vazia. São assim destaques da edição desta quinta-feira do Diário do Minho. Olhamos para o Diário de Aveiro. Ministra interessada em projeto de Ilhavo. Fernando Cassoilo, presidente da Câmara de Ilhavo, apresentou o projeto do Centro de Inovação em Aquacultura à titular da Pasta do Mar, Ana Paula Vitorino. O programa de 2 dias comemora 136 anos dos bombeiros aveirenses. A corporação celebra o aniversário no sábado e também no domingo. António Rodrigues protagoniza romance de Mário Silva Carvalho em Aveiro. Destaque também para a Albergaria Aveira. O 6º Risórios arranca hoje para 4 dias de muito humor. Pais desconfortáveis com invasão religiosa nas escolas e ainda criação da Dorfeu faz digressão artística com sucesso no Brasil. Olhamos ainda para o semanário A Voz de Trás-os-Montes. As expropriações das barragens do Alto Tâmega. A preocupação e injustiça, escreve o semanário. Há mais de 40 anos a viver ao lado da ponte de Arame. Maria da Glória não se conforma com o facto de ter de abandonar a casa que muito lhe custou a construir. Estão assim vistos os destaques da imprensa local e também do I e do Jornal de Negócios. Sr. Engenheiro, que destaque gostava de destacar, passa essa redundância, desta segunda ronda pelos jornais? Olha, aqui no JN fala aqui das carruagens de metro. O metro é um projeto estruturante do Grande Porto. É um projeto que ainda está no princípio, que vai ser muito importante para eliminar, por exemplo, as filas irritantes de todos os dias. É evidente que o metro está no princípio, precisamos de mais linhas, precisamos de mais estações. Quando eu vejo estes protestos, é saudável que haja protestos, mas também há protestos porque há metro. Com certeza vai haver mais carruagens, vão ser mais confortáveis. Acho que é muito importante um investimento sólido no transporte público e, no caso do Porto, da área metropolitana do Porto, o metro é essencial. Vai ser preciso, por exemplo, ter estações, nas estações ter estacionamento para as pessoas poderem deixar os carros e entrarem para o Porto, porque às vezes o transporte público é escasso, mas nós temos que prescindir de algum conforto para ganharmos tempo. Não é possível ter as duas coisas sempre às horas de ponta. O Porto tem um problema essencialmente nas horas de ponta.
uma ou 2 horas de manhã, 1 ou 2 horas à tarde. Portanto, Quando não há acidentes. Quando não há acidentes de chuva, mas o essencial é, e essas são as boas notícias, é mais fácil resolver um problema e certamente com a articulação metropolitana, há soluções técnicas para isso, isso vai resolver-se, mas o metro é da maior importância para isso. E para além do que já falámos, era o que eu salientaria agora. Há um assunto que não vem nas primeiras páginas dos jornais, pelo menos nas edições desta quinta-feira, mas que não posso deixar de lhe perguntar. Não sei se teve a oportunidade de ver ou de ler o relatório do LNEC sobre a bancada norte do estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. Do seu ponto de vista, aquela bancada estava em risco de ruir ou não, pelas fotografias que viu? Pelo que vi, portanto, o que vi foi que o LNEC foi lá, emitiu um relatório. Penso que a primeira coisa a salientar é que não houve acidentes pessoais. Que é o mais importante. É o mais importante. Estamos neste momento a falar com a serenidade que não teríamos se a situação tivesse sido diferente. Portanto, houve uma ameaça, as autoridades decidiram parar o jogo, evacuar a bancada, jogar pelo seguro, fizeram muito bem. A segunda coisa a fazer foi chamar quem sabe, chamar os especialistas. Estes especialistas disseram que o problema era daqui, não era dali. O LNEC disse que, apesar de tudo, se deve manter a interdição, ou pelo menos apontou nesse sentido. Porque há riscos. Porque continua a haver riscos. Portanto, teremos algum tempo para isso ser analisado. É evidente que estamos a falar de uma construção aparentemente muito próxima de uma linha d'água, que, em princípio, é algo que se fez muito neste país e que, em alguns casos, tem tido maus resultados. Felizmente não foi o caso, estamos a falar aqui de campos de futebol, mas é sempre discutível a ocupação de leitos cheios de linhas d'água para qualquer tipo de construção. Aliás, no futuro próximo, nos próximos anos, com alterações climáticas, nós vamos ter mais chuva, vamos ter o mar a ameaçar a costa, vamos ter mais cheias e vamos ter que alterar o paradigma. No passado, a engenharia era a vitória do homem sobre a natureza, confiava-se na natureza, ganhámos a natureza. Hoje em dia é preciso saber respeitar a natureza. As forças da natureza nunca ninguém as venceu e hoje o que estamos a procurar fazer são estratégias de recuo. Em vez de investir em infraestruturas para segurar as águas, vamos investir em retirar as construções dos sítios onde elas não deviam ter estado. Uma construção que já em 2009, numa outra bancada, tinha dado problemas. Milagrosamente não aconteceu nenhuma tragédia porque o deslizamento de terras e parte da bancada foi durante a noite. Logo aí havia um sinal de que alguma coisa estava mal. Eu não tenho esses dados concretos. O que registaria neste momento é temos os técnicos do LNEC muito habilitados a olhar para a situação e também percebi que a própria Câmara exigiu ou determinou que se fizesse um levantamento técnico global exaustivo de toda a situação. Eu penso que é assim que se deve fazer e felizmente estamos a poder fazer isso sem lamentar vidas humanas ou acidentes, o que é muito importante. E daí teremos que tirar conclusões e lições para outras situações. Sr. Engenheiro, 1 minuto para expectativas para este ano de 2018 na sua área. Na área da engenharia, concretamente, eu acho que vamos ter um bom ano. Na ordem dos engenheiros, decidimos lançar um projeto que foi pôr a ordem fora de portas. Já tivemos a ordem dos engenheiros na Câmara do Porto, vamos ter na Câmara de Viana. Essencialmente vamos ter com quem manda, com quem tem a decisão política e vamos dizer, digam-nos, faz favor, o que é que vão fazer, digam-nos onde é que temos aí desafios para a engenharia. E, por outro lado, nós somos 15 mil engenheiros na região norte, 50 mil no país. Podemos fazer aqui um brainstorming global, muita massa cinzenta,
para contribuir para que essas decisões sejam melhores. Fizemos isso no Porto, a Câmara há uns dias, na máxima força, veio, tivemos centenas de pessoas na sala, vamos para Viana, vamos depois às empresas, vamos visitar temas como as alterações climáticas, como o mar. É importante preservar o património histórico das cidades. Essencial. E a Ordem dos Engenheiros aí tem um papel fundamental. Também a reabilitação não se deve deitar abaixo ou estragar aquilo que que não se volta a fazer. Por exemplo, uma das coisas mais importantes que faz com que o Porto, o Grande Porto, tenha tantos turistas de facto a sua história e a forma como tem conseguido preservar o centro histórico e como vai ainda reabilitar com mais qualidade essas mesmas construções. Sr. Engenheiro, muito obrigado por ter vindo a esta edição da Revista de Imprensa. Não há tempo para mais. Muito obrigado uma vez mais. E um bom 2018 para si. Para si também. Obrigadíssimo. Para Portugal. Obrigado. É assim que chegamos ao final desta edição da Revista de Imprensa. Toda a informação atualizada em portocanal.sapo.pt. Já sabe que a partir das 10h30 da manhã, no Canal Aberto, voltamos a olhar para as primeiras páginas dos jornais. Tenha uma ótima quinta-feira. Continuo na companhia do Porto Canal.